nós já vamos ler a palavra, são 15 mais 8, né? Porque nós vamos terminar o culto aqui 15 para as 9, 8 e meia, que aí tem um dos irmãos que está vindo aí, irmão José, com o povo. E nós queremos meditar um pouco na palavra do Senhor com os irmãos. Abra sua Bíblia comigo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Palavra muito conhecida. Lucas capítulo 1, versículo de número 35, 36 e o 37. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 1, Aleluia, Jesus. versículo de número 36, 37, 35, 36 e 37. Achou, filha? Achou, meu filho? Estamos aqui. Lucas o quê? Lucas capítulo 1, versículo de número 35, 36 e 37. Aqui, ó. Versículo de número 36, 35, 36 e 37. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Diz assim: Disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? Respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Versículo de número 38. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Pode sentar, irmãos. Meus amados irmãos, essa palavra é uma palavra conhecida. Por que ela é conhecida? Os amigos católicos, evangélicos, todos conhecem essa palavra. Mas o interessante da palavra de Deus, que aqui nos conta duas histórias diferentes. A história de Zacarias, a história de Isabel e a história de José com Maria. A Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu, visitou Maria. E a Bíblia diz que o anjo disse para ela que desceria sobre ela o Espírito Santo e que a sombra do Altíssimo a envolveria. Lucas descreve sobre o nascimento do nosso Cristo, mas a Bíblia está dizendo, aleluia, que esse Messias, que esse Jesus, ele nasceria pela presença da Trindade de Deus, do Espírito Santo. Ou seja, se Maria naquela época ela deitasse com José, certamente seria um escândalo dentro de Jerusalém e dentro de Israel. Mas ela não coabitou com ele. Os dois eram noivos. O único filho que Maria teve com José foi o irmão de Jesus, que era Tiago. A Bíblia diz, querido, que o Espírito Santo desceu sobre ela. Ela não podia engravidar, não podia dar luz, mas a Bíblia diz que o anjo disse para ela: certamente vai descer sobre ti o Espírito Santo. Eu acho interessante essa palavra, que o Espírito Santo, ele só desce aonde ele encontra um coração aquebrantado, um coração contrito. O Espírito Santo só desce aonde
pessoas dão lugar para ele, dão vazão para ele, dão espaço para ele, aleluia, habitar. E a Bíblia também conta aqui que Zacarias, que era o sumo sacerdote, a Bíblia diz que ele era da 12ª junta daqueles que ofereciam sacrifício dentro de Israel. A Bíblia diz que quando o anjo diz para ele, Gabriel, traz a mensagem, e diz para ele que a sua esposa Isabel, prima de Maria, ia engravidar, ele não acreditou muito, ele ficou desacreditado. Se você ler o texto em casa, você vai ver que ele duvidou daquilo que Deus estava falando que iria fazer na vida de Isabel. A palavra Isabel no original quer dizer consagrada a Deus. Deus separou Isabel para gerar uma bênção, para gerar um profeta, para gerar um que seria a porta-voz de Deus, um porta-voz de Deus. E a Bíblia diz, querido, que na velhice dela, ela daria fruto. A Bíblia diz que ela era estéril, ela não podia produzir, não ia haver semente viva dentro dela. Mas a Bíblia diz que o Senhor disse para ela, Maria e Isabel diz, que cumpre em nós segundo aquilo que o Senhor liberou sobre nós. Uma coisa que eu quero dizer para cada um que aqui está, aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Aquilo que Deus começa, Ele termina. Olha, veja bem, Zacarias não deu muito ouvido. Veja o versículo de número 18 comigo, no capítulo 1, versículo 18, diz assim, disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois já sou velho e minha mulher é avançada em idade. Versículo 19, respondeu o anjo e disse, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar estas alegrias novas. Todavia, ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se há de cumprir. Veja aí, irmãos, como Zacarias estava duvidando. Quando ele duvida, a Bíblia diz que ele fica mudo. Ele fica mudo até se cumprir a palavra que foi liberada para ele. Existem pessoas que Deus faz 1000 promessas. Que Deus diz, olha, eu vou fazer isso por você. Eu vou abençoar a sua vida. Eu vou abençoar seu casamento. Eu vou abençoar sua família. Eu vou abençoar seu trabalho. Mas aquela pessoa não acredita muito. Aquela pessoa duvida daquilo que Deus usou alguém ou que alguém revelou na vida dela. Aí ela diz assim, bom, que negócio é esse de Deus revelar? O Deus da Bíblia é diferente do Deus desse século. O Deus da Bíblia, ele pode revelar o oculto e o escondido. O Deus da Bíblia, ele vê aonde nós andamos, aonde nós estamos e aonde o que nós falamos ou até mesmo o que nós pensamos. Aleluia. A Bíblia diz que, querido, quando Zacarias duvida, a primeira coisa que vai acontecer com ele, suceder com ele, ele vai ficar mudo. A dúvida cria, a dúvida faz a gente não acreditar no milagre. A dúvida faz a gente não ver Deus agindo na nossa vida. Jesus chegou um dia para Tomé e disse, Tomé, você precisa ser crente e não duvidoso. Por exemplo, quem vê, diz, realmente Deus está fazendo. Mas quem não vê, diz assim, Deus não vai fazer porque não está acontecendo nada. Da onde vai sair uma criança? Ela era estéril, mas quem falou foi Deus. Quem disse foi Deus. A pessoa pode ter o útero seco, pode cortar as trompas, pode dizer, eu não vou ter filho. Mas quem manda no ventre, no útero da mulher, é o próprio Deus. É Ele que pode colocar a semente viva e fazer aquela pessoa que não gerar. É. E foi o que aconteceu. Eu quero dizer para você nessa noite,
Você que não está gerando vitória, vai gerar nessa noite. Você que não está gerando mais milagre, vai gerar um milagre na sua vida. Você que não está mais gerando promessa, vai gerar promessa. Você que está estéril em toda a área da sua vida, secular, espiritual, material, sentimental, conjugal, Deus está dizendo, você vai reproduzir. Eu vou colocar semente viva dentro de você, e você vai gerar grandes coisas na minha presença. Aleluia! Você sabe que segundo a medicina, quando a mulher engravida, demora, dependendo do período dela, demora mais ou menos 8 meses, 15 dias, 7 meses, 15 dias, ou 9 meses, 15 dias para ela ter um neném. Imagine quando Isabel começou a sentir aqueles contrastes de gravidez, sentir cheiro de churrasco, sentir cheiro de coisas que atraía ela. Ela disse, meu Deus, eu estou grávida mesmo. Eu estou grávida de um profeta. Aleluia. Entra Isabel duvidosa, né? Zacarias e Isabel duvidou. E tem gente que duvida. Mas você duvidando, acreditando ou não acreditando, Deus vai fazer. Não para provar para você que Ele é Deus. Porque Ele é Deus antes de você existir. Antes de você vir ao mundo. Antes de você estar aqui, Ele já era Deus. Mas para Ele mostrar para você que não é a medicina que faz. É Ele que faz o milagre. Viu? Quando ela para de gerar, ela vai gerar. Ela vai gerar o milagre de Deus na vida dela. Ela vai gerar a promessa de Deus. Ou seja, ela ia ter um filho chamado profeta. Ia ser um profeta de Deus. Ia ser um instrumento usado por Deus. E sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Não importa a tua idade, não importa o tempo que você esteja, Deus vai fazer que a tua matriz espiritual, ela abra nessa noite. Aleluia. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 1, versículo 9, você medita em casa, no livro teocrático, aleluia, a Bíblia diz que Ana não podia ter filho. Ana era estéril, Ana não podia gerar, mas quando Deus tem promessa, não tem para ninguém. Aleluia, Jesus. Aquela que não podia gerar, aquela que não podia ser abençoada, aquela que não podia ser, aleluia, veio a promessa de Deus. Deus estava olhando para ela e contemplando a vida dela. Veja bem, quem tem a chave da nossa vitória não é o sacerdote da igreja, não é o pastor da igreja, não é o profeta da igreja. A nossa vitória não está na mão dos nossos inimigos. A chave da nossa vitória não está na mão de César. A chave da nossa vitória não está na mão de qualquer pessoa que seja. A chave da nossa vitória está na mão de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Está entendendo, querido? Dá para você dar glória a Deus aí? Aleluia. Glória a Deus. Só quem pode fechar a madre é Deus. E só quem pode abrir é Deus. Interessante esse texto, que é uma palavra revelada, que a Penina parou de gerar. E a Ana, que todo dia era zombada por Penina, olha bem, tem mulher que é assim, ela teve filho, né? Aí a outra mulher não teve filho. Aí disse, tá vendo aí, eu tive um filho com ele, e tu não pode dar filho para ele. Né? Você não pode dar um filho para ele. Aí, meu filho, sabe o que aconteceu? Está lá as duas dentro de casa, dormindo no mesmo quarto. Eu canto e diz, Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos para você. Ela disse, não, eu quero um filho. Eu quero um profeta. E todo dia, sabe quantos anos levou para Ana receber a bênção de Deus? Sabe quantos anos? Você quer saber? Diga glória a Deus. Glória a Deus. 20 anos para 24 anos, Ana esperando a bênção de Deus. Você aguentaria isso? Todo dia alguém chegar na casa, qual é seu nome? Jeane, chegar na sua casa, Jeane, e olhar para você, seu esposo, e dizer, e aí, não vai nascer nada aí não? As coisas não vão melhorar não? Não vai melhorar não? Aí
você só quieta e diz, vai nascer alguma coisa aqui dentro. Deus vai fazer um milagre pela minha vida. Deus vai mover os céus e a terra para me abençoar. E Ana não saía do templo. Ana não saía da presença de Deus. Ana não saía do lugar da bênção. Irmão, não importa onde Deus te colocou, não saia do lugar da bênção. Não saia da terra da promessa. Não abra mão dos seus sonhos, porque alguém está dizendo que você não vai conseguir, que você não vai ser abençoado. Permaneça onde Deus te colocou, porque quem pode fechar é Deus, e quem pode abrir é Deus, quem pode matar é Deus, quem pode dar vida é Deus, quem pode exaltar é Deus, quem pode humilhar é Deus, quem pode tirar é Deus, quem pode devolver é Deus, quem pode, aleluia, abater o grande é Deus, e quem pode te colocar no meio dos grandes também é Deus. Aleluia, Jesus. Glória Agora a Deus. você tem que crer naquilo que você está gerando. Tem pessoas que dizem assim, não sei se isso vai acontecer comigo, eu estou tão desanimado, todo dia acontece uma coisa ruim, quanto mais eu vou para a igreja pior, aí que você tem que ir. Quanto mais eu olho, parece que o capiloto não levanta. Irmão, se o capiloto não levantar, tem graça? Tem que levantar. O diabo tem que ficar incomodado com você para que Deus apareça na sua vida. Aleluia. Para que Deus venha te dar vitória. O que aconteceu com ela? Veja o versículo de número 21 do capítulo 1 de Lucas. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhavam-se de que tanto se demorasse um tempo. Saindo ele, não lhe podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo. Ele viu o anjo Gabriel, e na hora que ele teve a visão, o anjo disse, vou fechar a sua boca. Eu quero dizer para você uma coisa nessa noite. Feche a tua boca. Pastor, estão me massacrando dentro da minha parentela. Fecha a tua boca. Pastor, estão fazendo isso e isso comigo. Fecha a tua boca. Sabe qual é o maior tapa na cara do diabo? É quando você não responde a ele com as próprias palavras dele. Ana permaneceu calada. Se você calar, Deus vai pelejar. Se você calar, Deus vai agir. Se você calar, Deus vai te dar vitória. Se você calar, Deus vai te abençoar. Agora, se você ficar falando para